João 3, do 3 ao 8. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Por um acaso ele pode tornar ao ventre materno e nascer segunda vez, ao ventre da sua mãe? Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha só que interessante, primeira vez ele disse não pode ver, a segunda vez ele diz não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e também do Espírito. No versículo 6, o que é Jesus dizendo ainda, o que é nascido da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. E aí no 8, o vento sopra onde quer, escuta o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, então nós já vimos que o batismo, ele deve ser por imersão, porque deve simbolizar o nosso sepultamento e a nossa morte para a velha vida, e o renascimento agora para uma nova vida, ou seja, nascer novamente, nascer da água. Só que Jesus disse para Nicodemos nascer da água e nascer do Espírito, e ele disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Que é necessário nascer de novo. E aí ele entra com o texto, né? O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse aqui ainda vai ficar mais para o final. Mas vamos ver agora um pouco sobre a questão do nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Então, nascer da água, Jesus disse. Então, no começo da mensagem, eu fiz o seguinte questionamento. O batismo é necessário? Passou? Ficou para trás? Era só para os judeus? Tem validade e serventia ainda? Deve continuar sendo praticado ou não? Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o próprio batismo de Jesus mostra que o batismo ele deve sim fazer parte da vida de todo aquele que crê e que tem fé, como um símbolo de aceitação pública, e também porque foi uma ordenança dele. E a gente vai ler aqui um pouco mais sobre isso também. Jesus determinou que os discípulos batizassem, tá? Então a gente vai ver ainda. O que é nascer do Espírito? Marcos 1, do 9 ao 12, vem dizendo o seguinte: aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Imediatamente, após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então, houve uma voz vinda dos céus, e a voz dizia, tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Então aqui está falando do batismo de Jesus. Quando Jesus chegou para João, João o batizou. Quando ele levantou-se da água, o Espírito de Deus veio sobre ele, em forma de uma pomba, numa luz gloriosa. E ele ouviu, não só ele, mas João Batista e muitos outros ouviram a voz que vinha do céu. E a voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem muito me alegro. Logo depois que ele saiu da água, o Espírito o conduziu para o deserto, dirigiu para o deserto. E foi lá no deserto que ele passou aqueles 40 dias, aquelas 40 noites, sem comer, sem nada, sendo provado pelo inimigo lá, né? A mensagem da Bíblia vem falando, no final dos 40 dias, o inimigo se apresentou para ele e o tentou. De 3 formas diferentes, o tentou. O que não vem ao caso agora. Mas o fato é que Jesus passou 40 dias lá. Então vamos analisar os fatos e os ocorridos no batismo. Quando Jesus levantou, ele recebeu o Espírito de Deus. Foi batizado, levantou da água, recebeu o Espírito e Deus, com a sua própria voz, confirmou que ele era o Filho de Deus. Confirmou. Então do seu batismo ele não só recebeu a unção do Espírito de Deus, mas ele também foi confirmado como Filho de Deus. E aí depois disso ele foi guiado pelo Espírito. Quando ele saiu da água, o Espírito o dirigiu. Em outras traduções diz, o Espírito o conduziu.
e em outras diz o Espírito o guiou. Então, três fatos importantes. Ele recebeu o Espírito, foi confirmado que ele era filho de Deus e ele foi guiado pelo Espírito depois do batismo. Guardem essas palavras, tá bom? Lucas 4:18. Jesus dizendo: em uma determinada ocasião, Jesus entrou dentro do templo, num dia de sábado, e foi dado para ele a oportunidade de ler um texto dos rolos proféticos, da Bíblia Sagrada, né? E aí o texto que ele leu foi esse texto aqui, que é um texto que está predito justamente no livro do profeta Isaías. Então ele leu o livro do profeta Isaías, e ele leu esse texto, e esse texto falava justamente dele mesmo, da própria pessoa de Jesus, justamente nessa época. O texto dizia assim, foi o texto que Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Então já estava profetizado há muitos anos atrás, em Isaías, que Jesus Cristo, Filho de Deus, seria ungido com o Espírito de Deus para que pudesse cumprir o seu ministério. Qual era o seu ministério? Pregar o Evangelho aos pobres. Por isso que quando ele saiu do batismo, ele recebeu de Deus o Espírito Santo numa porção especial, porque ele já tinha o Espírito do Pai dele. Mas ele recebeu numa porção especial porque daquele momento em diante, ele iniciaria o seu ministério público. Ou seja, iniciaria o propósito para o qual veio ao mundo: revelar a Deus, restaurar a justiça da verdade, apresentar para o povo judeu o verdadeiro significado da verdade que eles tinham, mas que tinham perdido o significado real por causa da sua associação com os povos pagãos. Jesus veio restaurar a verdade, veio pregar o Evangelho aos pobres, porque os pobres eram rejeitados pelos judeus, e ele veio também agora cumprir justamente o plano da redenção, ou seja, morrer por nós. Então ele foi ungido com o Espírito com esse propósito, tá? Aí o texto continua: ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Ou seja, foi para tudo isso. Esse era o ministério dele: pregar o Evangelho aos pobres, proclamar a libertação aos aprisionados do pecado, dar recuperação de vista aos cegos espirituais, e para restituir liberdade aos oprimidos, ou seja, aqueles que estavam cativos do inimigo, por meio do pecado. Atos 1:5 ainda diz assim: porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Alguns momentos antes de Jesus ascender ao céu, depois da sua ressurreição, ele passou as últimas instruções para os seus discípulos. E uma das últimas instruções que ele passou foi essa. Foi uma promessa, uma confirmação. E ele diz assim: João de fato batizou com água. Lembram que João havia dito? Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus confirmou. João batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só. No capítulo 19, versículos do 1 ao 5 de Atos, vem dizendo algo sobre isso. Aconteceu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Paulo perguntou para aqueles discípulos que ele encontrou. Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Ou seja, a gente nunca ouviu falar nessa questão. O que seria o Espírito Santo? Eles não sabiam. No entanto, já haviam sido batizados. Olha só. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? Então eles declararam: no batismo de João. Ou seja, eles eram apóstolos, confessavam crer na verdade, foram batizados no batismo de João, mas eles não tinham a compreensão real e exata do que significava aquele batismo. Porque lembram que nós acabamos de ver que o batismo, ele significa a morte para a velha vida e o ressurgimento agora para uma nova vida. Uma vida que implica em costumes diferentes, hábitos diferentes, maneira de se vestir diferente,
maneira de falar diferente, maneira de se alimentar diferente, ou seja, aquela velha vida de pecados deixou de existir. Quando eu me batizei, eu tenho 30 anos, parece que tem mais, né? Mas eu tenho 30 anos e eu me batizei com 12, há 18 anos atrás. E eu me lembro que quando foi para eu me batizar, assim, eu estava numa expectativa muito grande, porque eu imaginava sinceramente, do meu coração, eu acreditava que quando eu levantasse da água, tudo fosse ser diferente. Eu imaginava que eu ia levantar com outra mente agora. Eu imaginava que quando eu levantasse e saísse daquele tanque, eu verdadeiramente ia estar lavado e que todas aquelas coisas ruins que eu gostava, eu não ia mais gostar. E que eu ia ser uma nova pessoa assim, ó, da água pro vinho. Mas quando eu levantei da água e ali na hora da festa e tudo mais, foi muito bom. Mas quando eu cheguei na minha casa, que eu vi que tudo continuava do mesmo jeito. Eu percebi que não tinha mudado nada. E foi uma frustração muito grande para mim, porque eu esperava que fosse mudar, mas não mudou. Continuou da mesma forma. E muitas vezes, as pessoas, por falta de entendimento, acham também que o batismo é uma mudança sim, mas na verdade não é. Não acontece de uma hora para outra. O batismo é o símbolo da entrega. Quando você se batiza, você demonstra que você escolheu morrer para a velha vida. E quando você nasce, você escolheu agora viver para uma nova vida. Mas essa nova vida vem por meio desse processo. A operação do Espírito de Deus na nossa vida agora. É Ele que vai nos transformando à semelhança de Cristo Jesus, conforme tudo que está escrito na palavra. Isso é um processo que vem ocorrendo mediante o nosso relacionamento com aquele que pode nos batizar com o seu Espírito. Mas vamos continuar. Diante disso, então, Paulo questionou: em que tipo de batismo fostes batizados então? Então eles declararam: no batismo de João. Então, muito provavelmente, eles também, Paulo deve ter visto alguma coisa neles que não condizia com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. De repente, uma maneira de proceder, de agir, de falar, a gente não sabe, mas o fato é que Paulo percebeu que tinha neles alguma coisa que não condizia com a verdade que Paulo pregava. O que faz a gente entender isso é o verso 4. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ou seja, Paulo explicou para eles que aquele batismo pelo qual eles haviam passado era um batismo que implicava arrependimento, ou seja, abandono dos pecados, da velha vida. É aqui que a gente entende que verdadeiramente tinha alguma coisa neles que Paulo percebeu que não condizia. Então Paulo foi explicar para eles o que significava o batismo, para que eles pudessem entender e perceber que aquele batismo pelo qual eles passavam implicava neles agora viver uma nova vida diferente agora, não a velha vida igual a que eles viviam antes, mas agora uma nova vida, mediante o padrão de justiça revelado na palavra. E o padrão de justiça é Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo perfeito, Ele é o único que deve ser seguido. Ele ordenava, aí ele continua dizendo, né, que João Batista. Então João Batista ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E aí no versículo 5, e compreendendo isso, quando eles compreenderam, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então o batismo verdadeiro, ele não só tem que ser por imersão, afundando todo o corpo na água, mas ele também tem que ser em nome de Jesus. O verdadeiro batismo tem que levar o nome de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que pagou lá na cruz a dívida do nosso pecado. E quando nós decidimos nos batizar, simbolizando assim que queremos nascer de novo, é somente Ele que pode operar em nós a transformação da velha vida para viver uma vida justa agora, semelhante à vida dele. Somente Ele. Por isso o batismo tem que levar o nome dele, porque é Ele quem opera em nós. Segundo a palavra diz, Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Ou seja, Ele desperta em nós pelo seu Espírito o desejo de querer fazer a vontade de Deus, e desperta em nós também o poder para poder cumprir. É Ele, segundo a palavra diz. O que mais? Atos 1:8 ainda diz mais: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna agora habilitada a ser testemunha de Jesus Cristo, ou seja, de testemunhar e apresentar com poder a mensagem da verdade contida no Evangelho, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Somente mediante a operação do Espírito de Deus, nas palavras daquele que prega a verdade,
é que pode convencer os ouvintes de que isso é a verdade. Somente o Espírito dele, operando na vida de quem transmite a mensagem, é capaz de convencer aqueles que ouvem. Todo aquele que recebe o Espírito de Deus, ele se torna agora testemunha. E ele não mais consegue ficar calado. Por quê? Porque ele está tão cheio desse Espírito que o desejo dele natural agora, que o próprio Espírito põe, é de transmitir essa verdade e de apresentar para os outros a maravilha que é o cumprimento disso daqui na vida deles. Porque ele teve essa experiência. Quando o pregador tem essa experiência, ele sente o desejo de passar para que os outros sintam também e passem pela mesma experiência que ele teve. E o Espírito Santo trabalha na mente de cada um para convencê-los de que isso é a verdade. Esse é o batismo do Espírito Santo. É ter a operação dele falando na nossa mente, no nosso coração, pela palavra. 1 Pedro 3, do 17 ao 21, fala assim: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ou seja, é melhor sofrer fazendo o bem do que o mal, Pedro vem dizendo. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito, olha só, ele foi crucificado com um propósito, o propósito de conduzir-nos a Deus. Morto de fato na carne, ou seja, o seu corpo morreu, mas ele foi vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi morto na carne, ou seja, no seu corpo ele morreu, mas ele foi vivificado no Espírito, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe deu vida. E foi esse mesmo Espírito, com esse mesmo Espírito, que ele testemunhou para o povo do passado. Quando esperava Noé, demorou 120 anos para construir a arca. E durante os 120 anos da construção da arca, Noé pregava para o povo e dizia que o mundo seria destruído com um dilúvio e que o povo devia se arrepender, e que todo aquele que se arrependesse poderia encontrar a salvação da destruição dentro da arca que ele estava construindo. Essa foi a mensagem que o Espírito de Deus, por meio de Noé, pregou para o povo do passado, que estavam cativos nas prisões dos pecados do passado. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, de todo o mundo antediluviano, só 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, as 3 esposas dos seus filhos. 8 pessoas. Então na arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, olha que interessante, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano. Ou seja, o batismo ele não é a remoção das impurezas do corpo humano. O batismo, na verdade, ele é só um símbolo. Ele não serve para nos tirar as impurezas do nosso corpo. Foi por isso que quando eu levantei do meu batismo, eu continuava do mesmo jeito. Porque o batismo em si não tem efeito nenhum. Mas o batismo sim é o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Ou seja, uma vez que eu me batizei, foi demonstrando que eu tomei a decisão de que realmente eu quero morrer para a minha vida de pecado, eu quero abandonar o pecado, e eu quero agora viver para com Deus. E mediante o batismo agora, eu tenho uma consciência limpa para com Deus. Ou seja, a consciência de que verdadeiramente eu quero abandonar. E eu demonstrei isso pelo batismo, ficou claro para todo mundo que eu quero abandonar pelo batismo, por intermédio da ressurreição de Cristo. Então é a ressurreição de Cristo que foi vivificado no Espírito, por meio da ressurreição dele, que nós podemos ser regenerados para uma nova vida, mas não por meio do batismo, porque o batismo não nos purifica, ele apenas limpa a nossa consciência para com Deus. Por quê? Porque simboliza um compromisso que nós assumimos para com Deus, compromisso esse assumido de livre e espontânea vontade, não por pressão. Agora nós vamos ler Romanos do 8, do 1 ao 11, nós vamos ler aqui na palavra. Minha Bíblia é pequena, porque como a gente carrega bastante coisa, eu venho com a minha moto lotada, né?
Então eu trago essa Bíblia que é mais fácil, né? Menos volume. Então Romanos 8, do 1 ao 11, diz assim: esse texto que a gente vai ler agora, ele explica em detalhes o próprio texto. Eu não preciso nem explicar nada, vocês vão perceber isso. O próprio texto explica em detalhes o que é o batismo do Espírito Santo e como é a obra que esse Espírito agora, o Espírito de Jesus Cristo, opera na vida daquele que decidiu entregar a vida para Ele. É isso que esse texto vem dizendo, ou seja, vem detalhando o que a gente vem falando até agora. Presta atenção, Romanos 8, do 1 até o 11, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, e no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Satanás disse que os seres de Deus, as criaturas de Deus, não podiam guardar a lei dele. Mas Jesus, como ser humano, semelhante a nós, condenou o pecado na própria carne. Porque como humano, ele venceu o pecado e guardou a lei de Deus como ele pede na sua palavra. Por causa disso, Deus condenou o pecado na própria carne, na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele foi fiel até a morte. E morte de cruz, diz a palavra. Bom, então, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus condenou o pecado na carne por Jesus para que o preceito da lei, ou seja, para que a vontade de Deus se cumprisse em nós, ou seja, para que nós agora também tivéssemos a oportunidade de obedecer conforme Ele pede. E Jesus provou isso. Porque o pendor da carne dá para a morte. O pendor é a pendência, né? A tendência. Pendor de pender. Então a tendência da carne, a carne sempre pende para a morte. A carne seria, no caso, as paixões da carne, os desejos pecaminosos, né? A maldade natural que há no nosso coração mesmo. Então a nossa carne, os nossos desejos, eles naturalmente, por causa do pecado e da nossa natureza corrompida por causa do pecado, naturalmente a gente sempre pende para a morte. Mas o pendor do Espírito para a vida e a paz. Ou seja, o Espírito nos leva a pender para o lado da vida e da paz. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim ainda que morra viverá. Então o Espírito nos conduz, né, nos pende para as coisas da vida e da paz, ou seja, nos pende para Jesus Cristo, para o exemplo dele, para seguirmos aquilo que ele ensinou. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra que nós vimos que quando nós somos batizados, nós agora passamos a nos tornar membros de Cristo e membros do seu corpo, que é a igreja do qual ele é a cabeça? Então aqui vem dizendo aqui, ó, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Compreenderam? Quando nós nos batizamos, então, vamos retroceder aqui, vamos fazer uma retrospectiva. Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui veio falando do pendor da carne, ou seja, da tendência da carne e da tendência do Espírito.
A tendência da carne é a inimizade contra Deus, ou seja, sempre nos leva para longe de Deus. Mas o Espírito nos leva para perto dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Foi por isso que Jesus Cristo, ao ser batizado, ao receber o Espírito, Deus confirmou que ele era filho. E agora ele foi guiado pelo Espírito. Assim também ocorre com aqueles que são batizados. A partir de agora eles passam a se tornar filhos de Deus, filhos espirituais. No entanto, se tornam agora membros do corpo de Cristo, se tornando também irmãos de Cristo. E agora eles podem ser guiados pelo Espírito. Não só podem, mas como devem agora. Porque professaram pelo batismo que escolheram abandonar a vida velha e viver uma nova vida. Portanto, agora devem permitir que o Espírito de Deus os guie. E devem agora seguir tudo aquilo que o Espírito diz. E o Espírito revelou a vontade de Deus na palavra. E ele fala também na nossa consciência pela palavra. Nós já mencionamos aqui que é importante sempre estudar a palavra para entesourar as verdades dela no coração, para que quando nós precisarmos tomar uma decisão do lado de Deus, o Espírito possa nos lembrar do que ele diz na sua palavra e nós sejamos então agora habilitados a obedecer. E o preceito da palavra possa se cumprir em nós, conforme nós já lemos. O que é necessário para que eu seja batizado? Bom, agora que nós já entendemos um pouco mais sobre o batismo, gente, todas as vezes que nós estudamos aqui, passamos algum tema, é importante vocês saberem que a Bíblia ela é vasta e o conhecimento contido nela e a sabedoria são infindáveis, não tem fim. Portanto, para a gente discorrer tudo sobre um determinado assunto, seria impossível no tempo que a gente tem aqui, até porque a gente mesmo não sabe tudo do assunto. Não tem a compreensão total, porque a nossa capacidade de compreensão é limitada. Por isso que é importante cada um de nós estudarmos por nós mesmos, para que esse Espírito do qual a gente está falando agora, possa nos guiar e nos orientar na verdade, tá bom? Então assim, agora que pelo que nós falamos agora, vocês puderam entender um pouco mais sobre o batismo, sobre o verdadeiro batismo, como deve ser, viram que é necessário verdadeiramente, viram que é o batismo do Espírito Santo, o que é necessário para que eu seja batizado? O que a palavra fala sobre isso? Atos 8, do 12 ao 13, diz assim: Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Creram no que Filipe estava falando. E foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Os apóstolos operavam muitos milagres por intermédio do poder do Espírito de Deus operando neles. Atos 18:8 diz assim: Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Atos 8, 36 e 37. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Aqui nós voltamos àquela parte do eunuco lá. Quando eles estavam passando do lado da água, o eunuco viu a água e falou: Filipe, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Ou seja, eu quero ser batizado, eu posso? Tem alguma coisa que me impede? E aí Filipe respondeu: tu podes, se crês de todo o coração. E em seguida, então, o eunuco respondeu para ele, declarou-lhe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e lhe ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo, palavras de Jesus, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Então, os textos que nós lemos aqui, depois da última pergunta que eu fiz, o que é necessário para que eu seja batizado? Vocês puderam ver que é necessário crer. Crer no que eu estou dizendo, não no que eu estou dizendo, mas o que eu li, que a palavra está dizendo. Se você creu que verdadeiramente a morte de Jesus Cristo nos proporcionou a oportunidade de viver também uma nova vida agora, se você creu, aceitou essa mensagem e deseja agora que isso se cumpra na sua vida, então você pode ser batizado, não tem segredo, basta você crer. E Jesus aqui vem dizendo assim, para os discípulos, quando orientou
quando Jesus orientou os discípulos que eles deviam pregar o evangelho para todos, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Por que ele usa a expressão não crer? Por que ele não fala quem não crer e não for batizado? Porque se você não crê, automaticamente você não vai se batizar. Se tudo que nós falamos aqui até agora, se você não acredita que realmente é assim e tem que ser assim, por que você vai se batizar? A não ser que alguém te obrigue, mas alguém aqui se batizaria obrigado? Não, de forma alguma. Por isso que aquele que não crê já está condenado. Mas quem crer e for batizado será salvo. Mas e Nicodemos? Onde fica Nicodemos nessa história? João 3,8, que é o último versículo que a gente leu da entrevista. Lembram, né, de Nicodemos? Diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, aqui Jesus vem explicando o que é nascer do Espírito. Uma vez que a gente conheceu a palavra de Deus e a vontade dele para a nossa vida, decidiu entregar a vida para ele e demonstrou isso por meio do batismo, que simboliza agora o nosso renascimento para uma nova vida espiritual, da qual nascemos não só da água, simbolizando que fomos lavados, mas também do Espírito, simbolizando agora que devemos ser guiados por ele. Jesus vem nos ensinando a Nicodemos da seguinte forma: todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Quantos aqui já viram o vento? Alguém já viu o vento? Acho que ninguém nunca viu o vento. Mas vocês veem a manifestação do vento. Todos nós vemos as folhas da árvore se agitando. Todos nós ouvimos muitas vezes o urro do vento quando ele vem com muita força. E nós também sentimos o vento. Porém, é impossível, além de ver, é impossível saber de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, quando nós decidimos ser guiados pelo Espírito de Deus, quando o Espírito fala conosco, despertando a nossa consciência para o nosso dever, mediante a palavra de Deus, a gente ouve essa voz. A gente sente, em algum momento, sabe o que deve fazer e qual é a decisão que deve tomar, mediante a vontade de Deus. De alguma forma ele desperta a nossa consciência, o nosso desejo, e a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que está para fazer alguma coisa errada. E ele desperta a nossa consciência e nos leva agora diante do ponto de decisão. Qual vai ser sua escolha? Você vai violar sua consciência, sabendo que está errado você vai fazer? Ou você vai pelo que eu estou te dizendo e vai decidir fazer o que é certo? Quando o Espírito fala conosco em alguma circunstância, em algum momento da nossa vida, e ele fala constantemente, a gente não sabe de onde vem, ou seja, a gente sabe que vem de Deus, mas não sabe qual o propósito de Deus ao nos pedir tal coisa. A gente não entende qual o objetivo de Deus ao nos pedir tal coisa. A gente não sabe a que fim aquilo levará. E não sabe também para onde vai, ou seja, não sabe quais as consequências. Não sabe quais os resultados que, quando nós atendermos o que o Espírito diz, a gente não sabe aonde ele vai nos levar, ou seja, para onde isso vai, aonde nós vamos chegar com o cumprimento da palavra de Deus unicamente pela fé. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ouve a voz, não sabe o porquê que Deus pede e também não sabe qual o fim de atender a voz de Deus, mas mesmo assim vai e obedece pela fé, porque o Espírito está falando com você, porque o Espírito está determinando para você qual é a vontade de Deus dentro da palavra. Então, assim como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai, os que são nascidos do Espírito são assim. Ao ouvir a voz de Deus, eles não questionam, eles não querem saber de onde vem, para onde vai, qual o objetivo, por que Deus está pedindo. Não começa a questionar, mas simplesmente pela fé e pelo amor que tem a Deus, eles atendem e obedecem, porque creem que o que Deus pede é o melhor para nós, porque sabem que Ele conhece o fim desde o começo. A palavra diz que Abraão foi justificado pela fé, porque Deus pediu para Abraão que saísse da parentela dele e que fosse para uma terra que Deus ainda mostraria para ele. Imaginem só, eu tenho hoje minha vida, meu trabalho, minha casa, minha família, e de repente alguém chega e fala assim: Douglas, abandona a sua família, sai da sua vida, abandona o seu emprego e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Sai que eu vou te mostrar. Abraão acreditou nisso. Ele não questionou, ele simplesmente acreditou e foi. E Deus concedeu para ele a terra de Canaã.
E ele foi rico e muito próspero. E Deus o abençoou. E Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. E Abraão se tornou o pai da fé. E numa outra ocasião também Deus pediu a Abraão que sacrificasse o Isaac, o seu filho. Ele simplesmente acreditou que Deus pediu e ia sacrificar. Mas não sacrificou porque Deus não se deleita em sacrifícios, mas em obediência. Como ele obedeceu, Deus não permitiu que ele sacrificasse o filho dele, mas proveu um cordeiro que fosse sacrificado. Assim deve ser todo o que é nascido do Espírito, ouve a voz e atende, sem questionar, mas vai e faz, porque sabe que é a vontade de Deus. Bom, é preciso nascer de novo. Aí acabou, né? Então aí, aqui já é o primeiro texto. Resumindo, é preciso nascer de novo. Para que possamos herdar o reino de Deus, precisamos verdadeiramente nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito, para uma nova vida agora em Cristo Jesus, a qual nós não somos mais guiados pelos nossos desejos pecaminosos, que sempre pendem para o lado contrário às coisas de Deus, mas somos guiados pela vontade dEle, revelada pelo Seu Espírito na Palavra. Essa deve ser a nossa nova vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda verdadeiramente o Seu Espírito, para que nos guie a cada dia, a cada momento, e que Deus nos ajude a termos os ouvidos bem aguçados, para que quando ouvirmos a Sua voz, nós possamos então nos dispor de coração, por amor a Ele, a atender e obedecer conforme Ele nos pede. Deus abençoe a todos, e que o que não ficou claro, que Deus possa nos ajudar a compreender, tá bom? Deus abençoe a todos.